Olá, pessoal, boa noite. Sou Renata e hoje aqui, também por um motivo aqui particular, eu estou deixando aqui o estudo de hoje gravado, tá, pessoal? Então não é live, está aqui gravadinho. Não foi possível eu me conectar aí no horário, então estou deixando esse videozinho aqui gravado, tá bom? Mas é com o mesmo amor, com a mesma intenção e no mesmo horário aí o que o vídeo vai chegar, que é todo mundo fazer as orações aí juntinho, tá bom? De coração vou estar aqui com vocês. Então, para o estudo de hoje, quem está conectando agora, começou a assistir esse vídeo agora, separa lá o copinho com água. Se tiver alguém doente em casa, separa a água de quem está doente. Se todo mundo estiver bem, pode compartilhar a mesma água, pode pôr uma jarra bem grande, pode colocar água fluidificada para os bichinhos de estimação, tá bom, pessoal? A água fluidificada podemos usar sem moderação. Durante aqui o que vocês estiverem assistindo o vídeo, podem colocar os nomes nos comentários para as vibrações, que é tudo a mesma coisa, igualzinho, tá? Só separa lá nos comentários os nomes dos encarnados, dos desencarnados, e se for colocar nome para a vibração dos bichinhos de estimação, também coloca lá o bichinho que é, tá bom, pessoal? Pode colocar aí à vontade nos comentários. Também quem quiser compartilhar esse vídeo aí para a gente levar nossa mensagem mais longe, também fiquem à vontade. O recadinho que eu vou dar aqui na nossa live, que a gente sempre dá em toda semana, é em relação ao funcionamento do nosso bazar, né? Como vocês sabem, o bazar da Casa do Caminho é o que nos mantém aí, que paga a maioria das nossas contas. Então, além dos mantenedores, né, a gente tem o nosso bazar, que é como eu disse, todo o grosso aí do sustento da nossa casa vem da renda do nosso bazar. Então, nosso bazar sempre está aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, com a nossa irmã Deis. Tem roupa, tem sapato, tem utensílios domésticos. Então, quem puder dar uma visitadinha lá e nos ajudar comprando alguma coisa, agradecemos de coração. Quem também quiser colaborar com o nosso bazar, doando roupa, sapato, utensílios domésticos, é tudo muito bem-vindo, tá, pessoal? Também continuamos aceitando doação para a cesta básica. Esse mês aí entregamos 48 cestas básicas, tá, pessoal? Então, quem quiser ajudar, a ajuda é muito bem-vinda. Todo tipo de alimento não perecível, sal, açúcar, óleo, café, farinha, tudo isso vai na cesta, arroz, feijão, né? Tudo certinho. E também agora estamos incluindo na nossa cesta produtos de higiene. Então vai lá o papel higiênico, pasta de dente, sabão em pedra, tá? Então quem puder ajudar com esses itens, a gente agradece muito. Quem já ajuda também, já fica aqui a nossa gratidão, né? Agradeço aqui em nome de todas as famílias. Também, pessoal, queria ressaltar que esse trabalho da cesta básica não é um trabalho só de entrega de alimento, tá? Nós fazemos um acompanhamento das famílias, incentivamos para que eles frequentem, para que eles assistam às palestras, para que também façam o tratamento espiritual, tá? Então é um trabalho não somente de entrega de alimento, mas também de acolhimento espiritual que a gente faz com essas famílias, certo? E para esse trabalho continuar, por isso que a gente pede ajuda para vocês. Funcionamento da nossa casa aí para quem quiser ir lá presencial. Terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo em 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Estamos agendando todo mundo, porque lá nós mudamos, né? Desde janeiro desse ano aí, nós estamos no endereço novo, numa casa menor, então lá só acolhe 20 pessoas, tá? Para mais do que isso fica muito apertado. Por isso que nós solicitamos que vocês vão até lá, que vocês agendem, perdão, para que não aconteça de chegar lá 30, 40 pessoas de uma vez e não ter lugar para assistir palestra, tá? Então, por isso que a gente pede para fazer o agendamento. O agendamento pode ser via WhatsApp, que está o númerozinho aí na tela, e quem quiser ligar lá no bazar também agendar com a Deis, também pode agendar. As pessoas que estão indo presencial geralmente já deixam agendados para a próxima semana. A gente pede também, pessoal, que quem agendou e por algum motivo não pode ir, para avisar, porque
dependendo do dia ou do horário, fica uma filinha lá de espera. Então eu já sei que eu não vou conseguir ir, mando uma mensagem no WhatsApp desmarcando, ou às vezes a pessoa ficou doente, enfim, e não vai poder ir. Se conseguir avisar, a gente agradece muito, porque aí a gente cede a vaga para outra pessoa, certo? Então acredito aí que dos recadinhos da nossa casa são esses, né? Os principais recadinhos aí. E para começarmos aí nosso estudo de hoje, né, do livro Pão Nosso, nós vamos fazer agora uma prece. Eu convido a todos a fechar os olhos. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade que temos de conhecermos o seu evangelho, de conhecermos a sua história, o seu exemplo. Vamos agradecendo ao plano espiritual e rogando a presença dos espíritos amigos para nos auxiliarem com o nosso tratamento espiritual, para nos auxiliarem com o entendimento da lição. E vamos rogando que Deus, Jesus e toda a equipe espiritual possa nos ajudar no nosso dia a dia a colocarmos em prática todas as lições do Evangelho que temos aprendido. E assim, envolvidos em muito amor, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Muito bom, né? Fazer uma prece é sempre muito gostoso. A lição de hoje, né, no livro Pão Nosso, capítulo 135, a lição chama Renovação Necessária. Tudo há de se renovar, né, pessoal? Não tem nada neste mundo que não precise de renovação. Tudo precisa passar por uma renovação. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, uma carta enviada a Tessalônica, ele manda esse recadinho aqui, ó. Não extingais o espírito, né? Extingais, que palavra difícil. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso, né? Quando o apóstolo aos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores, né? Então, pessoal, o espírito, uma vez criado por Deus, ele é eterno, tá? Então, o espírito, somente Deus que tem o poder de criar um espírito. E a partir do momento que o espírito ele é criado, ele não pode ser destruído, tá? Ele começa ali o seu processo evolutivo. Porém, o que ele está dizendo aqui? Que para o espírito evoluir, né, nós temos que dar atenção às coisas, às tendências superiores, às coisas que vêm de Deus, de Jesus. Ah, Renata, e se eu não fizer isso? E se eu não quiser? Se eu ficar? A gente fica estacionado até aquele momento que a gente evoluiu, tá? E se a gente fica muito tempo estacionado, nós temos toda uma lei divina, né? Ação e reação, lei da causa e efeito, lei da evolução e da destruição, que nós vamos estar sujeitos a elas. Então, nós estamos aqui inseridos no planeta Terra, né? Somos terráqueos, aí, seres humanos, e à medida que o planeta evoluir, nós vamos evoluir junto. Quem não evoluir, à medida, né, a vibração deste planeta será levado para algum outro planeta de vibração inferior. Tá? Então, por isso, muito importante que a gente corra atrás de evoluir, né, pessoal, para a gente continuar aqui no planeta Terra. Afinal de contas, nós espíritas acreditamos que aqui será uma terra de alegrias, né? Será um planeta de regeneração. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Então, o que é isso, né? São pessoas que estão ali já internamente recebendo o chamado, já sabendo que aquilo não é mais daquela forma, mas eles não querem, né, ser chamados ali, categorizados de ou isso ou aquilo outro, né? Eles querem ainda continuar vivendo fora desse chamado de Deus, então é por isso que eles fogem à própria consciência. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado.
para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Então, aqui o planeta Terra funciona como uma grande escola, né? E nós estamos aqui como alunos. Então, se a gente não faz a nossa lição, a gente repete de ano, até enquanto Deus permitir neste planeta. Porque, como eu disse, a hora que Deus falar, olha, essa coleguinha aqui não é mais compatível com a evolução desse planeta, a gente é expurgado, a gente vai para um planeta de vibração inferior. Renata, e aqueles que têm espírito aqui na Terra, que evoluiu muito, eles já podem ir para um outro planeta superior, de vibração mais elevada. Tá? Então, acontece o intercâmbio para baixo, para cima ou para continuarmos aqui. Esta é a maior finalidade da escola humana, né? Então, estamos aqui para a glória, para nos regenerarmos, para chegarmos mais pertinho de Deus. Esse é o grande objetivo de estarmos aqui encarnados, tá? E é muito necessário que o espírito passe pelas experiências de encarnado, de estar na carne, de passar por alegrias, de passar por aflições. É somente aqui na experiência humana que a gente consegue adquirir isso, tá, pessoal? A gente lê muito, né, os livros aí da coleção do André Luiz, que começa lá no livro Nosso Lar, depois nós temos os Mensageiros, até tô aqui na minha mão que eu tô estudando aqui para dar aula, tô com Missionários da Luz, né? Esses livros da coleção do André Luiz, eles começam lá no Nosso Lar, no primeiro livro, contando a chegada do André Luiz no plano espiritual, os momentos, e daí ele vai contando a cada livro, são 13 livros, todos maravilhosos, ele vai contando a cada livro como é que ele está evoluindo, o que ele está aprendendo. E o André Luiz, nesses primeiros livros aqui, inclusive nesse no Missionários, quando ele se depara com alguns problemas, tipo o que eu falei aqui, que é necessário estarmos na carne para aprender, ele pergunta para os mentores superiores, né? Então, para que passar pela carne? Por que a gente não pode viver logo direto no mundo espiritual? E aí, os mentores, sempre com muita paciência com o André e conosco, né, que estamos aprendendo, eles vão dizendo, não tem como a gente pular nenhuma etapa. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então, se ele criou todo este processo evolutivo para o espírito, nós temos que confiar que este é o processo correto, certo? E Deus mandou Jesus, mandou a doutrina espírita para exemplificar como é que a gente faz para viver melhor. Então, não podemos nem falar que estamos à deriva, estamos aí soltos na vida, estamos soltos à própria sorte. Não, Deus nos criou todo o processo evolutivo e está, através dos tempos da evolução do planeta, nos ensinando a cada dia como é que devemos caminhar, tá, pessoal? Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. É como eu disse, né? Deus está sempre aí. Veio Jesus, veio a doutrina espírita, veio exemplos atrás de exemplos e a gente continua fingindo que não está vendo. Então, passou da hora já da gente parar com esse fingimento e aprendermos, né? Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem os entendimentos às realidades da alma, porque é a tal da zona de conforto, né, pessoal? Então, o cérebro da gente, físico, ele tende a nos colocar nessa zona de conforto, então a gente tem que sair. Os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Então, também temos que observar, né, quais são os costumes que nós estamos seguindo. Está fazendo bem? Está fazendo mal? Né? É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Todos nós, como somos criados, nós recebemos essa centelha divina, essa certeza dentro de nós que existe Deus, de como é que é o caminho que a gente tem que seguir, né? Que a gente, às vezes, danadinha da porta estreita e da porta larga, né? Geralmente a gente escolhe pela porta larga.
Até aquelas pessoas que lá falam, né? Eu não acredito em Deus, não acredito na espiritualidade, não acredito na vida eterna. Se ela se consultar bem lá no fundinho, ela vai ver que ela já começa a acreditar, né, pessoal? Porque é muito difícil a gente viver sem isso. E por que é difícil também viver sem isso? Porque, como eu disse, quando Deus cria o espírito, a gente já recebe essa sementinha lá na nossa criação, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, vai ficando cada vez mais difícil a gente negar essa sementinha que está nascendo lá dentro da gente. Irmãos nossos existem que regressam na Terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Né? O que ele vai falar aqui? Né? Que tem espírito que fica vindo aqui para a Terra e fica negando. E quanto mais a gente nega, mais vezes a gente tem que voltar, mais demora para o nosso planeta evoluir. Mas vai chegar um momento que o planeta vai evoluir, nós querendo ou não. Na verdade, já é chegado esse momento. O planeta já está evoluindo. E é como eu disse, vou repetir aqui novamente. Né? Quem não evoluir, quem não se melhorar, será levadinho para outro lugar de vibração inferior, tá? Pela misericórdia de Deus. Porque assim, Deus não abandona ninguém, como a gente já falou, né? A partir do momento que Deus cria um espírito, ele é eterno, tá? Deus não destrói nenhum espírito, mas ele é colocado ali de acordo com o grau de evolução e a vibração que ele está, certo? Eis porque no balanço das atividades de cada dia os discípulos deverão interrogar a si mesmo, né? Então, essa último slide aqui é o finalzinho da lição que o Emmanuel fala, que todos os dias nós devemos nos perguntar: o que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? O que eu fiz, né? Também a gente vai ter Santo Agostinho nos recomendando isso, né? Essa autoanálise aí, nossa. E aí, que eu fiz, né? Essa autoanálise é a reforma íntima que a gente fala tanto. E nós devemos fazer todos os dias, sem exceção. Todo dia a gente tem que pensar: fui melhor hoje? Fiz algo de errado? Consigo consertar? Consigo fazer diferente? Vou fazer diferente, né? Não tem como a gente do dia para a noite, hoje eu sou ruim e amanhã eu sou bom. Não tem como. Então, um pouquinho cada dia. E como é um pouquinho cada dia, a pergunta é todo dia, né? Então, por isso que ele fala balanço das atividades de cada dia. Então, a mudança é todo dia, não é radical, não é do dia para a noite, por isso a análise diária, né? E um empenho para a mudança, né, pessoal? Estava aí também assistindo ontem uma aula falando justamente sobre isso, né? Como se manter vigilante 24 horas por dia. Não tem como, né? A gente dá umas escorregadas aí. Aliás, a gente mais escorrega do que tudo. Mas o mais importante é a gente conseguir ficar atento, é a gente conseguir perceber o momento que caiu. Opa, tô fora do trilho, vou voltar. Que, tô fora do trilho, ou não percebo. Ai, nossa, tá um tempão fora do trilho, nem percebi. Então, só da gente perceber, a gente já começa a nossa mudança interior. E é assim mesmo. A gente brinca que é uma montanha russa, né? Hora a gente tá lá em cima, hora lá embaixo. A gente fica nessa montanha russa o dia inteiro. Então, a gente tem que ficar tentando se manter o maior tempo possível aqui em cima. Caiu, subo de novo. Caiu, subo de novo, tá? Então, é este o exercício, é esta a lição. Para a gente parar de negar isso que a gente já sabe, né? Para a gente já ir deixando os nossos maus hábitos para trás, para a gente começar a fazer o exercício diário da autoanálise. Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente sempre fala e refala, e hoje eu vou aproveitar para falar nisso, porque ajuda muito a gente nessa reflexão de hoje, é fazer o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, no mesmo horário, faça a leitura sequencial do Evangelho,
use algum livro de apoio. Se tem dificuldade de fazer oração espontânea, faça prece, Pai Nosso, prece de Cáritas, prece de São Francisco, Dr. Bezerra de Menezes, Mei. Tem um monte de prece, só na internet aí tem um monte. Ai, Renata, eu não consigo fazer a vibração. Peguem na internet, vibre valendo, tá? Que depois o hábito ele vai, a gente vai conseguindo fazer sem ler oração, sem ler, mas começa a ler, tá? O Evangelho no Lar é um momentinho que a gente para ali. O ideal é com nossos familiares, mas se os familiares não quiserem participar, façam sozinhos. Mas é um momento que a gente reserva para ler a palavra de Jesus e para nos refletirmos, né? Então é muito bom. No meu Evangelho do Lar eu procuro refletir sobre a semana, as coisas que eu consegui realizar, o que eu não consegui, pedindo ajuda para Deus para me fortalecer, para eu conseguir realizar tudo aquilo que eu necessito, e assim vai. Então, pratiquem o Evangelho no Lar, que ajuda muito, muito, muito nessa lição. Certo? Então vamos agora, pessoal, partir aí para nossas vibrações, para o nosso tratamento espiritual, para a fluidificação da água. Então quem não pegou ainda a sua aguinha, corre lá que agora é a hora, tá? Então vamos nesse momento, abrir nos nossos corações e vibrações de muito amor, de fraternidade, de saúde, de perdão, e vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar pelos nossos irmãos encarnados, pelos nossos irmãos desencarnados, em especial por aqueles que estão em situação de rua, que estão desamparados. Vamos vibrar por todos os doentes, do corpo físico e da alma, que eles recebam nossas vibrações de amor e saúde. Vamos vibrar por todos os governantes, pelos líderes religiosos, pelos trabalhadores do bem, que eles sejam envolvidos em muito amor e que possam, no caso dos governantes, olhar com mais amor para o povo, para os seus tutelados. Vamos vibrando também por todos os líderes religiosos, que eles possam conduzir cada vez melhor os seus rebanhos, os seus tutelados na caminho do Senhor. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração, pela casa do caminho que tanto nos acolhe. Vamos vibrar também nesse momento pelos idosos, pelos jovens e pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação de rua, em situação de reclusão. Vamos vibrar amor, saúde, fraternidade, por todos os nomes colocados na live na noite de hoje, que todos recebam essas vibrações de amor, saúde, à medida do que forem merecedores. Vamos vibrar pelos nossos amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, pelos nossos familiares e com a permissão de Jesus vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos aos espíritos amigos que já estão conosco desde o início desse estudo, que eles possam nos envolver em muito amor, que eles possam fazer o reequilíbrio dos nossos centros de força, que eles possam aliviar as nossas dores, auxiliar na cura das nossas enfermidades, do corpo e do espírito, que eles possam trazer calmaria para os nossos pensamentos, calmaria para o nosso coração, que eles possam, através dessa energização dessa live, nos fortalecer na caminhada de encontro ao Cristo. E assim, após recebermos esse tratamento espiritual, rogamos humildemente que esses amigos deixem na nossa água os fluidos que estamos necessitando de cura, de calmante, de remédios, que possam ser colocados na nossa água nesse momento, de acordo com o nosso merecimento. E dessa forma, vamos agradecendo pela oportunidade que temos de estudar um pouquinho da palavra de Jesus e principalmente de refletirmos nas nossas ações e de termos a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Assim, muito agradecidos a Deus, a Jesus pelo acolhimento e pelo envolvimento, vamos encerrando o estudo de hoje,
rogando uma nova oportunidade na quinta-feira. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual. Ai, que bom, né, pessoal? É muito gostoso fazer esse tratamento, receber essa energia, é muito bom. E aí eu agradeço, finalizo, né? Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo aqui no Facebook, estarei aqui com vocês com a próxima lição no capítulo 136. Agradeço muito, 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 muito mesmo por essa oportunidade e quinta-feira estaremos juntos aqui novamente. Um grande beijo a todos.